Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre a Igreja Batista Capunga, sobre as suas congregações, sobre todos nós que nos unimos nesta manhã para celebrar ao Senhor, que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Queremos agradecer a participação de todos que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM e dizer que estamos orando para que este culto seja para a honra e glória do Senhor nosso Deus e também para a edificação de cada um de nós, que sejamos abençoados, edificados e fortalecidos na nossa fé para vivermos o Evangelho como o Senhor nosso Deus deseja e vivermos a perspectiva que Jesus sonhou para cada um de nós. Reúna a sua família e celebre a Deus conosco. Em cada parte deste culto, esteja sensível àquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. E que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dirija em todos os atos deste culto. Amém. Cantemos 32 do Inário para o culto cristão ao Deus de amor e de imensa bondade. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã a nossa leitura bíblica nos propõe a reflexão no Salmo 145, versos 3 a 5. Assim diz a palavra do Senhor: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Amém. Vamos orar? Coloca o seu coração diante do Senhor nesse momento. Coloca o teu ser diante do Senhor. E deixa o Senhor, nesse momento, falar contigo. Prepara o teu coração para este momento de culto. Oremos, meus irmãos, oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te louvamos porque reconhecemos sua grandeza e a sua majestade. Reconhecemos o seu poder e a sua soberania. Louvamos também, Senhor, pelo seu amor e a sua imensa bondade. Louvamos pela sua graça que está em Cristo Jesus e que nos alcançou. Portanto, recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Enquanto rogamos que nesta manhã, neste ambiente de adoração,
o Senhor opere com essa mesma graça e esse mesmo poder, confirmando a sua palavra na transformação de vidas. Nós oramos desta forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, esse é o momento informativo da nossa igreja e gostaríamos de relembrar aos irmãos que as nossas programações presenciais elas continuam suspensas, mas que o culto está acontecendo de forma online no nosso canal do YouTube, todo domingo às 10 e às 19 horas e na quarta-feira às 20 horas. Também gostaríamos de relembrar aos irmãos os pequenos grupos que têm acontecido toda semana e tem sido uma bênção, a nossa rede de intercessão, pessoas que estão orando uns pelos outros, a nossa equipe de aconselhamento que tem trabalhado com afinco, ajudando pessoas a passarem por esse momento tão difícil. Se você quer entrar em um pequeno grupo, se você quer enviar o seu pedido de oração, ou se você quer está precisando nesse momento de aconselhamento, nos envie uma mensagem para o nosso WhatsApp que está agora aparecendo em sua tela e você pode então entrar em contato conosco e nós vamos lhe encaminhar para uma dessas categorias que foram aqui mencionadas. Que Deus continue abençoando a sua vida e para mais informações você pode acessar o nosso boletim que está no nosso site, no nosso aplicativo e nas nossas redes sociais também. Você pode ter lá informações, acompanhar as nossas lives, que tem sido uma bênção, e que Deus continue a nos ajudar e abençoar as nossas casas e a nossa família nesse tempo. Amém. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Do teu amor por ti, Jesus.
Queridos irmãos, esse é o nosso momento de dedicação dos dízimos e ofertas, e a palavra do Senhor nos instrui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a respeito desse momento, quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Que nós possamos, através da nossa gratidão, sabendo que Deus é que nos supre e nos sustenta, devolver ao Senhor aquilo que é dele. Você pode fazer isso através das contas bancárias que aparecem agora na sua tela. Você pode tirar uma foto e ver qual o melhor banco para que você faça a sua transferência do seu dízimo ou da sua oferta. Você pode também ofertar para o SEC, o CIEM, para a educação feminina. Também pode ofertar para a compra de cestas básicas para as famílias que estão precisando, mas você precisa nos enviar um e-mail para ofertas@capunga.org.br. E nesse e-mail você especifica qual a destinação desse valor que você está enviando. Certos de que Deus continuará a suprir todas as nossas necessidades como tem feito até hoje, somos gratos a Ele. Por isso, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez por nós e por nossas famílias. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, pelo sustento, pelo pão de cada dia que o Senhor tem dado aos teus servos. Muito obrigado, ó Pai, porque mesmo em meio a toda essa pandemia, o Senhor tem cuidado de nós. Apesar das dificuldades, apesar dos momentos ruins que muitos, ó Deus, estão passando, apesar de pessoas estarem atravessando pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por cada oferta, cada dízimo enviado, ó Deus, à Tua casa, ao Teu reino. Dá sabedoria, Senhor, para que possamos administrar da melhor forma possível. E que, Senhor, a Tua palavra continue sendo pregada, vidas continuem sendo libertas para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pelo
nossa reflexão nesta manhã, gostaria de compartilhar a palavra de Deus, que está em Mateus, capítulo 11, de 25 a 30. Localize na sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Mateus 11, de 25 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Gostaria de pensar e refletir com os irmãos nesta manhã sobre o discípulo de Jesus. 2 domingos atrás, compartilhamos algumas mensagens, algumas lições que aprendemos com o chamado dos primeiros discípulos, e agora gostaria de refletir com os irmãos sobre as qualidades de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Antes de prosseguir, o que vem a ser discipulado? O Kate Phillips, no seu livro A Formação de um Discípulo, ele resumiu da seguinte maneira: é o relacionamento do mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz muito bem no aluno a plenitude de vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para ensinarem a outros. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, nós encontramos o princípio 2:2:2, em que Paulo encoraja Timóteo a fazer o seguinte: o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Temos aqui, portanto, 4 gerações de discípulos. O que aprendeste de mim, o que ouviste de mim, disse Paulo. Então, Paulo seria a primeira geração, Timóteo, que ouviu de Paulo, a segunda geração, transmite a homens fiéis, os homens fiéis e aptos para o ensino seriam a terceira geração, para estes ensinarem a outros. Esses outros seriam, portanto, a 4ª geração de discípulos, por conta do discipulado multiplicador que passa de geração em geração. Discípulo. Discípulo nós podemos dizer também, de acordo com o conceito de Kate Phillips, que seria o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre com a finalidade de ensinar a outros. Portanto, é aquele que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre. Se nós nos consideramos discípulos de Jesus, nós precisamos estar atentos e aprender as palavras, os atos e o estilo de vida do nosso mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. Discípulo é aquele que procura seguir os passos de Jesus para aprender a viver como ele viveu e assim influenciar as pessoas que estiverem ao seu alcance para que vivam da mesma maneira. Discipulado, meus amados, não é transmissão de informação, não é transmissão de conhecimento. Discipulado é transmissão de vida. A vida que temos em Deus, a vida que temos com Deus, iremos transmitir, iremos compartilhar com outras pessoas que da mesma forma farão isso mais à frente com outras pessoas. Discipulado
portanto, não produz apenas informação, mas ele produz especialmente transformação de vida. Discipulado é um relacionamento com o propósito de transmitir a alguém a vida que temos em Cristo Jesus, a essência do nosso relacionamento com Deus, que vamos compartilhar com outras pessoas, para que essas pessoas também desfrutem de um relacionamento real, verdadeiro e profundo com o Senhor. O propósito do discipulado é a maturidade cristã. É que sejamos maduros espiritualmente falando. E também, outro propósito do discipulado é a reprodução da vida de Cristo em outras pessoas. Através do processo de discipulado, nós podemos alcançar a maturidade cristã. Deixaremos de ser meninos, infantis, crianças, mas prosseguiremos crescendo, amadurecendo e vamos também reproduzir certamente a nossa vida em Cristo em outras pessoas. Outras pessoas vão querer seguir a Jesus como nós seguimos a Jesus também. O fundamento do discipulado está simplesmente na grande comissão. Não está nos livros sobre discipulado que nós encontramos hoje. Graças a Deus temos uma infinidade de livros sobre discipulado. Mas a origem, a base, o fundamento está na grande comissão. Quando Jesus, já perto de se despedir dos seus discípulos, lhes ordenou: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos aqui uma promessa preciosa de Jesus: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Só que nós devemos interpretar sempre as Escrituras à luz do seu contexto. E o contexto aqui é o contexto da missão. Jesus certamente está conosco em todo o tempo. Mas aqui, nesse texto, ele está dizendo que ele estará conosco enquanto estivermos comprometidos com esta missão de fazer discípulos. Enquanto estivermos envolvidos com esta missão que ele nos confiou, que ele deixou para mim, para você, para cada um de nós. Ele não deu essa missão simplesmente aos apóstolos, mas ele estendeu essa missão a todos os que creem, a todos os discípulos que creram nele, que confiaram nele, que ainda hoje creem nele. Ele nos deu esta missão de fazer novos discípulos. Vão e façam discípulos. Esta é a missão que o Senhor confiou à sua igreja. Esta é a missão que o Senhor confiou a todos os crentes. Observemos que Jesus não nos mandou fazer convertidos. Ele nos mandou fazer discípulos. A conversão é tão somente o primeiro passo no processo do discipulado, na caminhada com Jesus, no relacionamento com o Senhor. Que resposta daremos a Jesus se naquele dia de prestação de contas não tivermos feito exatamente aquilo que ele nos mandou fazer? Naquele dia, é possível que o Senhor Jesus pergunte a mim, pergunte a você: você fez exatamente aquilo que eu mandei você fazer? Não adiantará para mim nem para você dizer a Jesus que fizemos uma série de coisas se não tivermos feito exatamente aquilo que ele nos mandou fazer. Não adiantará dizer, por exemplo, que pregamos lindos sermões, preciosos sermões, que fomos voluntários em vários projetos sociais da igreja, que entregamos o dízimo, que ajudamos a varrer a igreja, a limpar as dependências da igreja, que lideramos um ministério da igreja, que pastoreamos uma igreja, que servimos a ceia, que demos aula na EBD, que cantamos no coro. Não vai adiantar.
dizer que fizemos todas essas coisas importantes, interessantes, mas o essencial é fazer discípulos, o primordial é fazer discípulos, a prioridade é essa. E foi para isso que o Senhor chamou a cada um de nós, não apenas os pastores, mas a todos os crentes, a todos os servos de Deus. A pergunta que não quer calar é esta: você fez o que eu lhe mandei fazer? Jesus poderá nos fazer essa pergunta naquele dia. O verdadeiro discípulo, ou o verdadeiro discipulado, é basicamente fazer aquilo que Jesus fez, do mesmo jeito que ele fez, da maneira como ele fez. Estamos fazendo o que Jesus fez, estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer. Eu gostaria de encorajar você a rever a sua agenda, a rever as suas prioridades, a rever a sua rotina de vida, mesmo nesses dias de pandemia, e colocar o discipulado no lugar em que ele deve estar na sua vida, para que você comece agora já a fazer discípulos, a fazer novos discípulos, para que naquele dia você possa responder positivamente a Jesus: sim, Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer, eu fiz tudo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Na verdade, Ele só nos mandou fazer uma coisa. Nós é que muitas vezes inventamos e achamos que devemos fazer uma série de coisas e acabamos deixando de fazer exatamente aquilo que Ele nos mandou fazer. Imagine o que aconteceria se cada um de nós estivéssemos envolvidos de fato com a grande comissão que Jesus nos deixou. Que Deus nos ajude a fazer exatamente aquilo que Jesus nos mandou fazer. Para fazer o que Ele nos mandou fazer, precisamos ser o que Ele deseja que sejamos. Para fazer discípulos, precisamos ser discípulos. Quais seriam, então, as características de um discípulo de Jesus? Quais seriam as qualidades de um discípulo de Jesus? Primeiramente, discípulo de Jesus, à luz desse texto, é aquele que aprende com Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que aprende com Jesus. O verso 29, Mateus 11, verso 29, nos diz: aprendei de mim. Aprendei de mim. A figura usada por Jesus foi bem clara para os ouvintes judeus. Eles sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Nos escritos antigos, quando um aluno se submetia a um professor, dizia-se que ele estava tomando o jugo daquele professor. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e suave. Aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava dizendo: coloquem sobre vocês o meu jugo, coloquem sobre vocês a minha canga, coloquem sobre vocês o compromisso de viver como eu vivi. Aprendam comigo a viver, aprendam de mim aquilo que vocês precisam para viver. Um provérbio antigo dizia: coloque o seu pescoço sob o jugo e deixe que a sua alma receba instrução. Somos convidados a nos colocar debaixo do jugo do Mestre, que é Jesus. Somos convidados a aprender com Ele tudo aquilo que nós precisamos para viver de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Aprendei de mim. Como precisamos aprender de Jesus? Como precisamos aprender com Jesus? Precisamos certamente orar, como o salmista nos ensinou a orar. Por exemplo, no Salmo 90, Moisés faz uma oração. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar, ensina-nos, ó Deus, a avaliar os nossos dias, ensina-nos a colocar os nossos dias na balança,
para que, de fato, possamos avaliar os nossos dias, se eles estão de acordo com a tua vontade ou não. Ensina-nos. Mais uma vez, o salmista vai dizer no Salmo 27, verso 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por uma vereda plana. E no Salmo 143, o salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Por isso Jesus nos exorta: aprendei de mim. Aprendei de mim. Essa expressão é para quem reconhece que ainda não sabe tudo e que precisa aprender muitas coisas com Jesus. Essa expressão é de alguém ensinável. O discípulo de Jesus sempre será alguém ensinável, alguém que entende que não aprendeu tudo, que não sabe tudo e que está em processo de aprendizado. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos vivendo este processo. Enquanto estivermos vivendo neste mundo, estaremos aprendendo. Temos muito que aprender. Muito que aprender. Por isso, precisamos estar atentos a tudo aquilo que temos que aprender com Jesus. Devemos aprender com os nossos erros. Devemos aprender com os erros e os acertos dos outros. Mas aqui Jesus nos chama, nos convida a aprender dele. Aprender com ele. E essa expressão, esse convite de Jesus é para quem se dispõe a ser ensinável. O discípulo de Jesus sempre será alguém ensinável. Ensinável. Isso me faz lembrar da minha saudosa maestrina, professora e regente do coro do nosso seminário lá no Rio, saudosa Elza Lakshevitz. Ela dizia que quando nós achamos que não temos mais nada para aprender, estamos prontos para a sepultura, estamos prontos para morrer. Mas enquanto respirarmos, enquanto estivermos vivos, nós precisamos estar abertos para tudo que Deus tem a nos ensinar. Tudo que Deus tem a nos ensinar, não apenas nos dias de pandemia. Quantas lições temos a aprender com esta pandemia, mas temos muito que aprender com Jesus. Olhando para Jesus, mirando Jesus, focando Jesus, certamente teremos muito que aprender com o nosso Mestre, com o nosso Senhor. Discípulo, então, sempre será uma pessoa ensinável. Ensinável. Discípulo é aquele aluno que tem prazer em aprender, que se coloca ao lado do seu mestre para sugar dele tudo aquilo que puder sugar, para aprender com o seu mestre, com o seu professor, tudo aquilo que puder aprender. O discípulo é aquele aluno que se assenta na primeira fila e presta atenção a tudo aquilo que o seu mestre está lhe dizendo, tudo aquilo que o seu mestre está falando. É aquele aluno que está aberto para aprender. Quantas vezes nós nos fechamos, achamos que já sabemos tudo, que não temos mais nada a aprender. Precisamos estar abertos para aprender com Jesus. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos a aprender. E precisaremos aprender muitas e muitas coisas. Muitas e muitas coisas que o Senhor tem a nos ensinar, que o Senhor deseja compartilhar conosco. O discípulo é aquele aluno que está aberto para aprender e, a partir do conhecimento adquirido, fazer mudanças na sua vida, no seu estilo de vida, nas suas prioridades e valores, nos seus relacionamentos, na maneira de lidar com as pessoas.
O discípulo está sempre aberto para aprender, para mudar. Porque, como disse anteriormente, o discipulado ele não visa uma mera informação, ele visa transformação, ele visa mudança de vida. A partir do momento em que adquirimos o conhecimento, então nós mudamos de procedimento, mudamos de atitude. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Outro saudoso professor, João Falcão Sobrinho, que também já está com o Senhor, ele certa vez disse que no grego, aqui nesse texto, nós temos um imperativo que significa literalmente: comecem a aprender de dentro de mim. Comecem a aprender de dentro de mim. A promessa do verso 28, aos cansados e oprimidos pelo poder de Satanás, pelo poder satânico e também pela perversidade dos homens, é para aqueles que se achegarem a Jesus para aprenderem dele, de dentro dele, e não apenas para dele se aproximarem física ou intelectualmente. É alguém que quer conhecer o coração de Jesus, quer aprender de dentro dele, quer aprender aquilo que está na mente e no coração de Jesus, para ajustar a sua mente, para ajustar o seu coração à vontade e ao propósito de Jesus. Jesus é o nosso mestre. Tudo aquilo que precisamos para viver neste mundo, de acordo com a vontade de Deus, aprenderemos dele, com ele. Aqui no texto, ele destaca que nós precisamos desenvolver 2 traços de caráter para aprender com ele. Precisamos desenvolver 2 traços de caráter para aprender alguma coisa com Jesus. Primeiramente, o discípulo de Jesus aprende a ser manso como Jesus foi manso. O discípulo de Jesus aprende a ser manso como ele foi. A mansidão, disse Martin Lloyd Jones, é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. Ela começa com a visão de nós mesmos e então se expressa na nossa atitude, na nossa conduta, no lidar com os outros, com as outras pessoas. A mansidão é necessária para muitas coisas. A mansidão, por exemplo, é necessária para exercício da disciplina na igreja, porque Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, ele disse: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, e a palavra ofensa aqui, em algumas versões, é traduzida por delito, é alguma coisa grave. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falta, em alguma ofensa, em algum delito, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Paulo nos encoraja a exercer a disciplina, a encorajar os nossos irmãos com mansidão. E lembrando que nós estamos sujeitos a errar da mesma forma que as outras pessoas erram também. A mansidão começa com a gente, começa com a visão honesta a nosso respeito. A mansidão também é necessária ao ensino. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo, nós precisamos corrigir com mansidão os que resistem. Precisamos corrigir com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Precisamos corrigir, precisamos ensinar as pessoas com mansidão,
para que elas sejam libertas dos laços do diabo e assim possam cumprir a vontade de Deus. A mansidão também é necessária na evangelização, no compartilhar o Evangelho de Jesus. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, e a primeira parte do verso 16, ele diz: reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós, mas fazei isso com mansidão e temor. Precisamos responder com mansidão e temor a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós, todo aquele que nos perguntar a razão dessa esperança que está no nosso coração, nós devemos responder com mansidão. Com mansidão. A mansidão é necessária para o relacionamento interpessoal, para lidarmos melhor uns com os outros. Martin Lloyd Jones afirma que ser manso significa que estamos dispostos a ouvir e aprender, que fazemos tão pequena ideia de nós mesmos e de nossas capacidades que estamos prontos a dar ouvidos aos nossos semelhantes, estamos prontos a ouvir com eles e aprender com eles. O indivíduo manso não faz valer o seu direito, não retalia, não revida a fim de que outra pessoa pague pelo que fez. A mansidão é necessária no relacionamento com Deus também. Quantas vezes nos rebelamos e brigamos com Deus? Quantas vezes achamos que sabemos o que é melhor para nós? Um exemplo clássico de falta de mansidão para com Deus certamente foi o povo de Israel no deserto. Quanta rebeldia, quanta murmuração para com Deus. Infelizmente, esse povo acabou morrendo no deserto, ficando prostrado no deserto, porque se rebelaram contra Deus. Essa foi a trágica consequência da rebeldia do povo de Israel. É triste, mas todas as vezes que nos rebelamos contra Deus, precisaremos, da mesma forma que o povo de Israel, precisaremos enfrentar as consequências da nossa atitude, da nossa rebeldia. A palavra de Deus nos diz no Salmo 25, verso 9: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. A pessoa mansa está mais aberta para aprender, está mais disposta a aprender tudo aquilo que o Senhor tem a lhe dizer. T.W. Hutton, naquele livro preciosíssimo, A Mente de Cristo, ele afirma que quando somos mansos, permitimos que Deus nos guie pelos caminhos da sua vontade. Essa é a atitude da ovelha mansa, que permite ser guiada pelo pastor nas veredas da justiça, rumo aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Ele diz ainda que mansidão é aceitar como boa e sem resistência a forma como Deus nos trata, a forma como Deus cuida de nós. Precisamos deixar Deus ser Deus da nossa vida. Precisamos permitir que Deus seja Deus de cada um de nós por inteiro, de tal forma que a sua vontade prevaleça, que o seu querer prevaleça, que a sua vontade prevaleça e não a nossa, de tal maneira que Ele cresça e nós diminuamos. Como muito bem afirmou João Batista, precisamos de mansidão para reconhecer o valor da palavra de Deus e para acolher essa palavra no nosso coração. Tiago vai nos dizer: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1, verso 21. T.W. Hutton nos diz ainda que temos a obrigação de pôr um ponto final em nosso próprio eu exigente, que é a causa de todas as nossas dificuldades, a fim de que aquele que nos adquiriu a um preço tão elevado possa vir a possuir-nos por inteiro.
Precisamos colocar um ponto final no nosso próprio eu exigente. Quando a mansidão é exercida, a nossa vida pessoal, os nossos relacionamentos em casa, na igreja, no trabalho, em todos os lugares, desfrutam da bênção do Senhor, são transformados. Tiago 3, verso 13, nos exorta dizendo: quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato. Mostre pela maneira pela qual trata as pessoas, começando pelas pessoas da sua própria casa, da sua própria família. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria. Mostre pela maneira como trata as pessoas com mansidão de sabedoria. Esse que é sábio e inteligente precisa demonstrar a sua sabedoria, a sua inteligência, tratando bem os outros. Tratando bem as pessoas, disse Tiago. Jesus disse que os mansos herdariam a terra. Era de se esperar o contrário. Era de se esperar o contrário. Achamos que as pessoas mansas nada conseguem porque são ignoradas por todos ou então tratadas com desprezo. A nossa visão humana é de que os valentões, os arrogantes, são aqueles que vencem a luta pela existência. A humanidade pensa em conquista em termos de força, poderio, habilidades, autossegurança e agressividade. Essa é a ideia que o mundo faz de conquista e predomínio. Para os judeus, por exemplo, o Messias seria uma notável figura militar que libertaria o povo de Israel dos seus inimigos e conquistaria todos os povos, todos os reinos do mundo. A esses judeus, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mas o discípulo de Jesus, ele não é apenas uma pessoa mansa, ele é também humilde, como Jesus foi. Ele é humilde como Jesus foi. João Falcão Sobrinho dizia: aprendei de mim, que sou humilde, despretensioso de coração, foi o que Jesus quis dizer. Ele diz que Jesus se esvaziou da sua glória, nasceu numa estrebaria, tocou o leproso, conviveu com os desprezados e marginalizados, veio para os que estavam doentes e precisavam ser tratados, assim como Mateus, assim como Zaqueu e assim como tantos outros. Lavou os pés dos discípulos e disse: eu vos dei o exemplo, como eu fiz, deveis vós fazer também. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que ele fez. Jesus foi humilde, e quem é humilde tem condições de segui-lo. Ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus foi humilde e por isso revelou-se apenas para os humildes. Ele disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E o Filho deseja revelar o Pai, mas ele deseja revelar somente aos humildes. Somente aos humildes. William Barclay diz que Jesus aqui fala por experiência. A experiência que tinha era que os rabinos e os sábios o rechaçavam e a pessoa simples o aceitava. Os intelectuais não se preocupavam com ele, mas os humildes lhe davam boas-vindas.
Devemos prestar atenção com clareza aqui neste ensino de Jesus, porque certamente Jesus está muito longe de condenar a capacidade intelectual das pessoas. O que ele condena não é a capacidade intelectual, mas o orgulho intelectual. O orgulho intelectual. Certo autor disse que o coração, não a cabeça, é a morada do Evangelho. Não é a inteligência quem lhe fecha a porta, e sim o orgulho. Não é a inteligência que lhe fecha a porta, mas o orgulho. Não é a insensatez que o admite, mas sim a humildade. Jesus não relaciona a ignorância com a fé, relaciona a modéstia com a fé. Um homem pode ser tão sábio como Salomão foi, mas se carecer de simplicidade, de confiança, da inocência do coração de um menino, ele mesmo fechou a porta do seu coração para o Evangelho, para o discipulado com Jesus. Richard Baxter, no seu famoso livro Pastor Aprovado, escrito há uns 300 anos atrás, ele disse que o orgulho sim, está na raiz de todos os outros pecados. Ele diz que o orgulhoso nunca está disposto a aprender. O orgulhoso nunca está disposto a aprender. Nem aprende a imitar os bons e nem aprende a evitar os maus. O orgulhoso nunca aprende. O orgulhoso sempre acha que sabe tudo. Essa passagem conclui com a maior afirmação que Jesus fez, a afirmação que está no coração da fé cristã. Jesus afirma que Ele é o único que pode revelar Deus aos homens, mas Ele há de revelar aos humildes. Aos humildes. Se querem ver como é Deus, disse Jesus, se querem conhecer a mente de Deus, o coração de Deus, a natureza de Deus, se querem ver a atitude de Deus para com os homens, olhem para mim, disse Jesus. Olhem para mim. O cristão está convencido de que só em Cristo podemos ver como Deus é. E também está convencido de que Cristo pode dar esse conhecimento a qualquer pessoa que é suficientemente humilde e tem suficiente confiança para recebê-lo. Só quem é humilde pode conhecer plenamente a Deus. Pode ter, por meio de Jesus, uma revelação de quem Deus é para a sua vida. Precisamos de humildade para aprender, para reconhecer que temos muito que aprender de Jesus e com Jesus. Só uma pessoa humilde reconhece que não sabe tudo e precisa aprender muita coisa com Jesus. Só uma pessoa humilde tem condições de aprender com seus próprios erros. Somente uma pessoa humilde consegue olhar para si mesma e reconhecer os seus erros, as suas falhas. Só uma pessoa humilde tem condições de aprender com Jesus. Se sabemos o que devemos aprender com Jesus, a pergunta é: como podemos aprender com Ele? Ou o que nos impede de aprender com Ele, de aprender com o Senhor Jesus Cristo? Aprender de Jesus vai muito além de matricular-se numa escola bíblica dominical ou mesmo num seminário. Aprender de Jesus, certamente, nos é permitido por meio da convivência, por meio de um relacionamento íntimo, por meio de um relacionamento profundo com o nosso Mestre. O segredo, creio eu, está na convivência com Jesus. Quando convivemos com uma pessoa, sabemos quais são os seus gostos, quais são as suas preferências, tudo aquilo que alegra e entristece o seu coração. Quando convivemos com Jesus, nós descobrimos, nós conhecemos aquilo que alegra o seu coração, aquilo que entristece o seu coração. Que Deus nos dê mansidão, que Deus nos dê humildade, para sermos discípulos autênticos dele e conhecermos a Deus como Ele deseja se revelar a nós.
e desta forma vivermos segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Invista no seu relacionamento com Deus, ande com Ele, caminhe com Jesus. Você aprenderá tudo aquilo que você precisa para ter uma vida ajustada à sua vontade e ao seu propósito para a sua vida. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Feche seus olhos e ore a Deus comigo neste momento. Vamos orar. Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado, porque o Senhor nos convida: vinde a mim e aprendei de mim. Ajuda-nos a aprender com Jesus, a sermos mansos e humildes de coração, porque desta forma encontraremos descanso para a nossa alma, encontraremos descanso para o nosso coração. Ajuda-nos a ser exatamente o discípulo que tu esperas e que tu queres de cada um de nós. É o que te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela internet e pela rádio Evangélica FM, deixando o convite para que continuem conosco hoje à noite. Às 6 horas teremos a nossa EBD em inglês no Instagram da nossa igreja e às 19 horas o culto transmitido pelo nosso canal no YouTube e também pela rádio Evangélica FM. Você é nosso convidado. Que Deus abençoe rica e abundantemente você e sua família e que conceda a todos uma tarde de domingo muito feliz e muito abençoada com seus queridos e que hoje à noite estejamos juntos mais uma vez neste dia. Feche os seus olhos e ore a Deus conosco para encerrarmos o nosso culto. Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família, hoje e sempre. Amém.